Olá, igreja querida! Estamos aqui nesta responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor e queremos falar hoje sobre o trabalho do reino. Queremos falar desta coisa que enaltece, que nos deixa contento e feliz, que é trabalhar, se involucrar na obra do Senhor. Existe, através do trabalho na obra do Senhor, existe recompensa. Nós temos escutado, aprendido que os olhos do Senhor não passam desapercebido sobre a terra. Ele sabe o que cada um de nós, de nós outros, estamos fazendo para Ele. Tá bem? Padre querido, Padre amado, bendiga essa palavra que vai ser ministrada a cada um dos nossos corações. Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos um excelente exemplo de uma igreja allá, que está ao norte da Grécia, que se chama a Igreja de Tessalônica. Esta igreja tem sido um excelente exemplo para nossas vidas nos dias de hoje, porque esta igreja foi uma igreja que nasceu e cresceu após 3 semanas em que o apóstolo Pablo estava trabalhando allá. Deus levou a Pablo a esta cidade e Deus utilizou a vida de Pablo para fundar esta igreja. Em Hechos 17, de 1 a 3, explica que Pablo estava em Tessalônica e, como era costume dos judeus, ele estava na sinagoga, ele estava predicando a palavra de Jesus e ele explicava para aquele povo que era necessário que Jesus morrera e ressuscitara ao terceiro dia. E esse Jesus que morreu e ressuscitou, este Jesus que vos anuncio é o Cristo, é o Messias, é o Salvador tão esperado. E em esta sinagoga, se é uma sinagoga, estamos falando que quem estava se reunindo allá? Judeus. Eram judeus se reunindo na sinagoga no dia de sábado. E depois de Pablo explicar, predicar, ministrar a palavra do Senhor, diz o verso 4, alguns dos judeus se convenceram e se uniram a Pablo e a Silas, como também hicieron um grande número de gregos. E também haviam mulheres, muitos de eles não eram judeus, e eles adoravam a Deus. Que coisa tremenda, que coisa fabulosa, que coisa fantástica. É o poder da palavra de Deus transformando vidas. Bem, o evangelho estava sendo predicado, a palavra de Deus foi ministrada, pessoas estavam se convertendo ao evangelho de Cristo, pessoas estavam aceitando a Jesus como o Messias tão esperado. E então o que passa? Uau! Mira o que passa. O sol está dando na minha cara. Então mira o que passa, irmãos. Apesar de toda esta vitória de Pablo, pero los judíos, llenos de envidia, recrutaram a uns maleantes, ou uns homens perversos dentre da multitud, homens malos, e com eles armaram uma grande turba, e empensaram a abalrotar, a criar um tumulto na cidade, para tentar destroçar, tentar prejudicar o evangelho do Senhor que estava sendo predicado naquele momento. Bem, queridos irmãos, nós outros miramos que o evangelho não era bem aceito desde aquela época.
Desde aquela época, o evangelho era perseguido, crentes eram perseguidos, mas veja o poder da palavra do Senhor. Predica a palavra, o Espírito Santo de Deus trabalha, persona se converte, haverá persecução, haverá muita tribulação, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E estas pessoas entraram na casa do tal de Jasson, em busca de Pablo e Silas. Eles queriam Pablo e Silas, eles queriam destruir a Pablo e Silas, pensando que ao destruir Pablo e Silas, eles estariam destruindo o evangelho de Jesus. E não foi assim que passou. Bem, eles entraram na casa de Jasson, não encontraram a Pablo e Silas, porque a própria igreja de Aiá de Tessalônica, tão pronto eles puderam, por la noite, eles enviaram a Pablo e a Silas a Bereia, a quem ao chegar se dirigiram também à sinagoga dos judeus. Que tremendo exemplo de igreja, irmãos. Temos que mirar para isto e imitar. O que eu tenho aprendido com isto, que eu e você devemos predicar a palavra, servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estamos involucrados na obra do Senhor. E estar involucrado na obra do Senhor requer predicar, ensinar, ministrar, conduzir a muitos a amarem a Jesus e a se entregarem a Ele. E também compete a nós outros aportarmos, ajudarmos, diezmarmos, ofertarmos em la igreja onde somos membros, porque um pouco mais adiante um dos pastores vai falar do que a igreja de Tessalônica isso para a igreja de Jerusalém que estava em necessidade. Amém? Deus nos bendiga.